Olá, meu nome é Luiz Maclini, eu sou aluno do professor Elcio em Estatística Aplicada. Eu vou estar apresentando aqui um vídeo como conteúdo da disciplina. O vídeo vai falar sobre o Boxplot. Então, basicamente, o Boxplot, ou diagrama de caixa, ele é um gráfico, é um dos gráficos mais importantes da estatística. Esse gráfico ele foi difundido, a partir de um livro de John Tolkien em 1977. Basicamente, esse gráfico consegue nos trazer aí análises resumidas, a partir de um desenho bem simples, bem fácil de entender, que parte da observação de 5 dados mais importantes. Esse gráfico apresenta informações sobre o limite inferior de uma amostra de dados, o primeiro quartil, a mediana ou segundo quartil, o terceiro quartil e o limite superior, que eu vou explicar mais à frente. Então, o gráfico Boxplot ele tem essa cara aí, basicamente é um desenho bem simples, onde a gente vê ali um retângulo maior no meio e com umas perninhas para cima e para baixo, representando o restante dos valores. Então, o que a gente consegue analisar facilmente por esse gráfico? A primeira informação mais importante é a mediana. Então, a mediana ela está associada ao percentil 50%. O que isso significa? Que acima dela tem 50% dos dados da amostra coletada e abaixo dela também tem 50%. Então, ela está exatamente no meio da amostra. Seguindo, a gente tem o Q1 e o Q3. O Q1 é o primeiro quartil, o Q3 é o terceiro quartil, o Q1 está associado ao percentil 25%. Significa que abaixo dele estão 25% dos dados da amostra. E abaixo do Q3 estão 75% dos dados da amostra. Entre o Q1 e o Q3 tem uma distância de 50% de percentil, que significa ali que os 50% dos dados mais agrupados estão nessa faixa. Então é a faixa de informações mais importantes para que a gente possa fazer análise em cima desses dados. Depois disso, a gente tem também como muito importante a distância interquartil, ou distância interquartílica, ou amplitude interquartil, tem essas nomenclaturas, que basicamente é a subtração ali do valor de Q3 para Q1. E por que essa distância é importante? Ela vai ser importante para definirmos o número mínimo e máximo. Então, esse valor mínimo ele não é necessariamente o valor mínimo dos dados encontrados. Esse valor mínimo está associado a essa seguinte conta: Q1 menos 1,5 vezes IQ, que é a distância interquartil. Então, esse retângulo aí de Q1 a Q3, basicamente é a distância interquartil, você multiplica ele por 1,5 e subtrai essa distância de Q1. E aí você vai encontrar um valor. O valor da sua amostra, o valor mínimo lá que você encontrar na sua amostra, se esse valor estiver acima dessa distância calculada aí de 1,5 vezes a distância interquartil, então ele está fora do mínimo, que no caso do valor mínimo aceitável ali para essa amostra. Então, ele é considerado um valor como outlier. O que significa isso? É como se fosse um valor de ponto fora da curva, um valor atípico, um valor que basicamente deve ser desconsiderado ou pode até evidenciar ali algum erro na obtenção do dado. A mesma coisa vale para o ponto de máximo. Tem o valor máximo aceitável, então seria ali o mínimo como limite inferior e o valor máximo como limite superior. Acima dele também estão
os valores de utilities. Então, esse é o resumo das informações que o gráfico Boxplot consegue trazer, né, com uma forma bem simples, né, e didática e fácil de se entender. Agora eu vou explicar aqui como construir um gráfico Boxplot. Vou dar um exemplo, né? Aqui a gente tem notas de 0 a 100, 100 notas, né, de alunos de 0 a 100. Essas notas aqui estão dispersas, né, desorganizadas. O primeiro passo para a gente construir um gráfico Boxplot é organizá-las ordenando. Então a gente tem as notas ordenadas aqui, começando por 2, 8, 11, 16 e assim por diante. À direita aqui a gente tem os cálculos estatísticos associados, né? A gente tem a média de 60,67, o valor mínimo, que ainda não está associado ao limite inferior, né? Apenas o valor mínimo dessa amostra está no valor 2. A gente tem o primeiro quartil em 46,25, a mediana em 63, terceiro quartil em 78,65, e assim por diante, né? A gente tem ali distância interquartil, né, de 32,5. Dessa distância a gente consegue obter o limite inferior, né? Então o limite inferior ali vai ser o primeiro quartil menos 1,5 vezes a distância interquartil. Então a gente chega nesse limite inferior de 11,92. Com isso, o que a gente tem de análise aqui? A gente pode observar que os valores de 2 e 8, né, eles estão bem abaixo desse limite inferior. Então esses valores de 2 e 8 são considerados valores atípicos, tá? Já para o limite superior, né, o limite superior está em 109, né, sendo que o máximo possível, né, de nota aí nessa amostra é o valor de 100. Né? Então esse limite superior ele pode ser ignorado e pode ser considerado como máximo o valor de nota 100. Então, construindo o gráfico, né, a gente pode desenhar esse gráfico no papel, pode gerar ele no Excel. Aqui eu fiz a função, um gráfico que já tem na versão do Excel, basta puxar os dados de iniciar o gráfico e ele já traz, né, essa representação, né, com Q3, com a mediana, com a Q1, né? Ele não traz a distância, né, a amplitude interquartil, mas você pode calcular. E os valores máximo e mínimo, né? Aqui ele puxa os valores máximo e mínimo da amostra. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar. Espero aí que eu tenha conseguido explicar, né? Então, muito obrigado a todos pela atenção.